alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor te fortaleça, te dê ânimo para você viver nesta terra com bom ânimo, como diz Jesus. Tende bom ânimo, pois ele venceu e nós também venceremos. A palavra de Deus nos diz para pensarmos coisas boas, e isso é que nós devemos exercitar cada dia. Então, peço perdão aí por ter ficado ausente do canal. Eu tô há mais de mês sem gravar vídeo, não estava conseguindo conciliar a agenda, resolvendo algumas coisas pessoais, mas agora já estou colocando em ordem a agenda. Então vou gravar vídeo nas quinta-feira, se eu conseguir eu posto no mesmo dia, se não na sexta-feira, tá bom? Então vamos lá. Ano passado nós estávamos na pandemia e aí começou algumas crises. Eu acho que a maioria das pessoas passou por algumas crises. E uma das crises que eu tive junto com algumas amigas era a questão do nosso papel como esposa, como mãe, como mulher. O que Deus queria? Eu digo, vamos aprender com algumas mulheres da Bíblia. Vamos ver o que algumas mulheres da Bíblia. Então, agiam, como era a conduta delas. Então, eu li o livro de Ruth, li o livro de Esté, que é muita coisa, muito lindo, né? Vi outras mulheres. Então, assim, o livro que eu vou falar hoje é o livro de Esté. E tem alguns personagens, tem 6 personagens principais. E o manual nos diz como nós devemos conduzir. Nós somos bombardeados todos os dias por muitas ideias malucas na sociedade de como nós devemos se comportar, de como nós devemos agir. Mas o verdadeiro manual é a palavra de Deus. É por ele que nós devemos nos basear. Então, no livro de Esté, nós vamos estudar hoje 6 personagens. O rei Assuero, ou Xerxes, a rainha Vasti, a Esté, o Mordecai, o Amã e as Zeres. Então, são 3 homens e 3 mulheres. Começa com o rei Assuero. O rei Assuero, no final de 3 anos, ele dá um banquete para os nobres, para as pessoas mais importantes daquele reinado, da época deles, os oficiais. E aí ele chama para o seu reinado para dar esse banquete durante 6 meses. Depois de 6 meses, ele começa um outro banquete com 7 dias, regado a muito vinho. Esse vinho era do bom, viu? Servido em potes de ouro, para você perceber o quanto que o homem era poderoso ali. E no mesmo intervalo, a rainha Vasti estava também dando banquete para as suas amigas, então ela estava usufruindo. Ela tinha o reinado diante dela. Ela tinha também toda a riqueza, ela desfrutava daquela riqueza junto com o rei, e ela dava isso também para as amigas. Só que terminando 7 dias, o rei queria mostrar a beleza e a formosura da Vasti para os amigos dele. Então devia estar bem alegre, né? A Bíblia diz que ele estava alegre do vinho e chamou a Vasti, e a Vasti se recusou. Foi aí que vem o segundo personagem. Vasti se recusou, ela se rebelou, ela desobedeceu a ordem do rei e do marido. Só que Vasti era alguém importante na sociedade. Vasti, ela ia influenciar as outras mulheres a se comportar como ela. Na Bíblia, qual era o personagem que se rebelou? Não foi Satanás? Então ela estava tendo rebelião, a mesma rebelião que Satanás teve, e ele não se deu bem. Da mesma forma, Vasti ficou ali com a consequência da rebelião dela, da desobediência dela. Então o rei chamou os conselheiros e perguntou o que ele deveria fazer com aquela conduta, porque aquilo era novidade, gente. Uma mulher se rebelando naquele tempo, já pensou? Hoje a gente vê muitas rebeldes, né? Hoje a rebeldia está aflorando na nossa sociedade, na nossa vida, tanto de crianças quanto de adultos. Então, assim, voltando para o assunto, ela, naquela época, o rei e os conselheiros viram
que tinham que ter uma atitude com a rainha. E ela foi tirada do cargo de rainha. Ela foi tirada da presença do rei. Ela não pôde mais estar na presença do rei nunca mais na vida dela. Que nem Satanás não pode estar na presença de Deus também. Assim, nós também que nos rebelamos contra a vontade de Deus, contra o que Deus nos ensina, nós também poderemos ficar distantes da presença do rei, da presença de Deus. Então, ela foi destituída do cargo dela de rainha. E foi feito isso para que as outras mulheres não se rebelassem também. Como os sábios falaram, se as mulheres viram a atitude da rainha e ela não fosse punida, elas iam fazer o mesmo com seus maridos. E foi decretado que todas as mulheres, tanto de nobres quanto de pobres, respeitassem e honrassem os seus maridos. Então aí nós vemos que a palavra de Deus nos ensina a ordem, ao respeito, a reverência aos nossos maridos. Aí entra no cenário a rainha Esté. A Bíblia diz que o rei passou daquele tempo e ele sentiu a falta da sua esposa, né, a Vasti, e foi aconselhado que ele procurasse mulheres pelo reino para fazer parte do seu harém. E aí entra a Esté nesse cenário, criada pelo seu primo Mordecai, que era um homem também prudente, que conhecia as leis de Deus, que era obediente, que criou Esté muito bem, porque a Esté era uma mulher que alcançava graça por onde andava. E os pais de Esté tinham morrido, então por isso esse primo criou Esté. E aí Esté vai e alcança graça, alcança o favor do chefe do harém. E ele começa a ensinar para ela a como se comportar diante do rei. Esté era muito obediente, obedeceu ali o eunuco que estava ensinando para ela. Esté obedeceu e por isso ela foi colocada como rainha. Aí vem Mordecai ouve alguém tramando contra o rei e ele conta para a rainha e a rainha conta para o rei e ficou escrito ali, ficou registrado. Aí tem o quarto personagem, o quinto personagem, que é o Amã. Amã entra nessa história como um homem que queria a glória, a fama, o homem que queria o poder, que queria ser reconhecido. Então, por onde ele passava, ele desejava que as pessoas se prostrassem diante dele. Só que Mordecai não se prostrava. Por quê? Porque a lei judaica, você lembra lá do Sadraque, Mesaque e Abednego? Não se prostravam diante dos homens assim. Não se prostra, se prostra diante de Deus, lembra? Então Mordecai não se prostrava diante dele e o Amã ficou tão indignado com isso que resolveu fazer um decreto. O Adolf Hitler baixou naquele homem e ele ia matar todos os judeus, né? Então, Mordecai, quando descobriu isso, chorou muito, se vestiu de pano de saco, começou a jejuar e Esté queria saber o que estava acontecendo. E Mordecai fala para ela, olha, fala com o rei. E só que acontece que o rei estava mais de 30 dias sem procurar Esté, sem falar com Esté. E Esté disse, eu não posso entrar na presença do rei porque tinha uma lei que proibia de qualquer um entrar, inclusive a esposa, a rainha, entrar na presença do rei sem ser chamado. Então Esté disse que não ia fazer. Aí Mordecai fala para ela, tu pensa que tu sendo rainha, tu vai escapar? Tu vai morrer também, que tu é judia. E vai morrer toda a família. Então, quem sabe não foi para isso que você está aí onde você está. Então, eu quero te dizer que isso a gente aprende uma coisa. Você está onde Deus quer que você esteja. Se você está aí e Deus te manda fazer alguma coisa, é porque Ele te dá as condições, Ele quer que você faça. Foi para isso que a rainha Esté foi colocada lá, foi
para essa ocasião. E aí Esté, ela não creu também só no seu poder, assim como também nós não devemos crer no nosso poder, que é nossa força, nós não somos nada. Ela foi e pregoou o jejum, pediu para que o povo fizesse um jejum de 3 dias. Sim, o livro de Esté não fala sobre Deus, não fala a palavra Deus, não fala Senhor, mas se deixa entender que ali eles estavam buscando a Deus, porque Deus é o auxílio, Deus é o refúgio, Deus era que ia guerrear, era que ia ganhar essa batalha. Depois de 3 dias, a Esté vem, e não vem já falando, olha outra coisa que a gente aprende, ela não vem já falando, ela vem e oferece um banquete. Aí entra a tentação, olha, o rei diz assim, fale o que você quer, rainha. Ele estende o cetro para ela e ele diz assim, que até a metade do meu reino eu te dou. Ela recusou essa oferta, porque o intuito dela não era a riqueza, e sim o quê? Salvar o povo dela, salvar toda uma geração, uma família. Aí ele vem para o banquete e ela manda convidar quem? O inimigo, para ir junto, Amã. E vai o rei e Amã para esse banquete, e mais uma vez o rei oferece para ela metade do reino, e ela diz, não, eu quero que tu venha de novo no outro banquete, que eu vou oferecer amanhã. Gente, Amã se sentiu importante, porque ele tinha sido convidado pela rainha para estar num banquete oficial, onde estava ela e o rei. E ele foi para casa felizaço da vida, dizendo que no outro dia ia de novo para o banquete, mas no meio da passagem, quem estava na porta? Mordecai. E não se prostrou diante dele. E ele ficou furioso, porque ele estava se achando que ele era o bambambam. Estava no jantar com quem? Ninguém menos, ninguém mais do que o rei e a rainha, né? E aí vai passar e o Mordecai não se prostra diante dele. Ele foi para casa furioso, e aí entra a nossa 6ª personagem, chamada Zeres e seus amigos. Esta mulher de Amã e os seus amigos, olha com quem você se acompanha, olha com quem é que você segue, qual é a conduta dessa pessoa que você segue, como é, o que você está aprendendo, quais são os conselhos que essa pessoa está te dando. Olha o conselho dessa mulher para esse marido e desses amigos desse marido. Constrói uma forca de 20 metros, a mais alta que tu puder, e coloca Mordecai lá, pede para o rei para te enforcar Mordecai lá amanhã, para matar ele, exterminar com ele. Aí o que acontece? De manhã cedo, o Hamã vai correndo pro castelo, né? Para pedir a permissão do rei para enforcar Mordecai na forca que ele construiu de 20 metros. Só que o rei, nessa noite anterior, estava lendo o livro de crônicas. E lá no livro de crônicas, as crônicas do rei, estava escrito que Mordecai tinha livrado ele de um montinho, de uma morte, de um complô. E aí, nessa hora, menino, parece uma coisa, né? Deus é incrível. Deus faz com que os inimigos, ele diz que o teu inimigo vem por uma estrada, se tu estiver obedecendo, por 7 ele sai. Então o inimigo ali veio, Amã estava vindo ao encontro do rei, quando o rei pergunta, o que eu devo fazer se eu quiser honrar uma pessoa que está merecendo uma honra? Aí Amã, todo cheio de si, com certeza essa pessoa sou eu, afinal de contas era eu que estava no jantar do rei, no banquete do rei com a rainha, então sou eu, vou aproveitar o momento e vou falar como é que se deve honrar uma pessoa. Aí o Amã diz assim, olha, tu deve colocar o manto sobre a pessoa, deve montar no cavalo o manto do rei, e deve montar no cavalo do rei, o cavalo que o rei montou, e colocar um dos teus príncipes, o mais importante, no cavalo, puxando esse homem e dizendo para toda a cidade, olha, isso que deve fazer ao homem que o rei quer honrar. Opa! Aí adivinha quem era? Mordecai. E adivinha quem foi que foi puxar o cavalo lá? Amã! Amã teve que colocar
o manto real sobre Mordecai, teve que puxar o cavalinho. Menino, esse homem ficou furioso, voltou para casa possesso de raiva. E a mulher dele falou uma coisa: olha, esse Mordecai é judeu. E observa que tu já tá caindo diante dele e tu vai, a tua ruína vai de mal a pior. E aí é quando ele vai pro banquete e a rainha Esther fala que ele baixou esse decreto lá, que ele assinou o decreto para a morte do povo dela. Então, o rei Xerxes dá o direito de que o povo se defenda, de que o povo rebata, que o povo não vá para a morte sem fazer nada. E aí tem mais uma lição que eu aprendi com a rainha Esther. Ela fala para o rei: olha, se fosse algo assim, se nós fôssemos vendidos como escravos, eu nem te importunaria. Mas é que nós fomos vendidos para a morte. Nós fomos condenados à morte. Então, aí houve o livramento. Deus fez com que o rei baixasse um novo decreto para que o povo se defendesse. E ali o povo se defendeu. Aquela guerra, eles mataram muitos soldados, muitos do povo inimigo, e fizeram festa, comemoraram, foi muita alegria. Então você pode estudar esse livro na Bíblia, fica entre Neemias e Jó. É um livro pequeno, você pode estudar, se degustar, se deleitar, aprender com esses personagens, colocar em prática o que você aprendeu. Se você não conseguiu colocar em prática tudo, mas coloque em prática pelo menos uma coisa a cada dia. Que o Senhor te abençoe grandemente. Se você gostou, dá um like. Se você se tocou no seu coração, compartilhe essa mensagem com os teus amigos, com as tuas amigas, tá? E se inscreve no canal também. Um abraço e até semana que vem, se Deus quiser.